Muito bem-vindos para mais um encontro para a gente refletir um pouquinho hoje sobre um assunto importantíssimo. Eu já vim anunciando, né, desde que nem sei exatamente que dia, 21 eu acho, dia 21 de março, quando eu soube que tinha sido publicado logo de manhã essa lei, a lei número 14.826, a gente precisa decorar esse número. Apesar de que, olha, deixa eu já falar uma coisa de cara, né? A gente sabe que o Brasil tem leis maravilhosas, tem realmente leis muito boas que protegem os nossos direitos e nos ajudam em muitos aspectos. O problema não são as nossas leis, né? É a aplicabilidade, é o cumprimento das leis. Então, aqui que nós entramos, nós, educadores parentais, podemos comemorar mesmo, celebrar essa notícia dessa lei e podemos ajudar no cumprimento, na eficácia dessa específica lei, né, que foi a vigência dela, né, a partir de 20 de março. Olha, eu trouxe muita coisa aqui, muita informação, porque vocês já devem ter visto, no próprio dia 21 eu dei uma entrevista, né, para Canguru News, e quarta-feira agora vou participar também de uma live junto com duas queridas, a Juliana Gatti, na verdade ela que nos convidou, e a professora Maristela, a professora, não é Maristela, é Marilena, a professora Marilena inclusive escreveu Marilena Flores Martins, ela é consultora e autora na área da defesa dos direitos da criança e do brincar. Então já fica o convite, ela vai falar especificamente sobre essa questão do brincar, a importância desse brincar livre para as crianças, que isso já estava na ECA, né, no Estatuto das Crianças e dos Adolescentes, já está em outras leis. Mas agora o que eu achei muito interessante dessa lei é que ela vincula o brincar livre, o brincar seguro, o brincar lúdico com os pais, com a responsabilidade dos pais, porque as escolas já fazem isso, né? As boas escolas já fazem isso, mas os pais ainda precisam de uma ajuda, de um apoio, de como fazer isso, tá? Então, por isso a importância dessa lei. Eu quero agradecer o interesse de vocês, né, que estão aqui ou ao vivo ou assistindo a gravação. Então, eu vou abordar alguns aspectos. Olha só, a própria lei, ela vem assim, ó, ela explica o seguinte. Esta lei institui, o primeiro artigo, a parentalidade positiva e o direito ao brincar como estratégias para a prevenção à violência contra crianças, porque é a partir daí que surgiu toda a história. Então, nós sabemos que, infelizmente, muita gente ainda nesse mundo, né, trata as crianças como seres inferiores, não tenho, acho que outra palavra, da mesma maneira como tratam as mulheres como seres inferiores, as pessoas pretas, as pessoas de culturas, etnias diferentes, enfim, tem toda uma gama da população, das minorias ainda, né, que sofrem isso. E o que eu quero trazer aqui é que, por isso que eu sou apaixonada pela disciplina positiva, porque ela vem da psicologia de Alfred Adler, que já defendia as relações horizontais, ao invés das relações verticais. Então, verticais é isso, né? Os adultos no topo, as crianças obedecendo, os homens, as mulheres e assim por diante. Então, quando a gente fala que quando nós lembramos, né, que nós somos todos seres humanos e, portanto, temos os mesmos direitos à dignidade, ao respeito, é sobre isso, sabe? Então, é absurdo achar que porque uma criança é menor, ela pode ser violentada, né? Pode ter violência contra a criança. Uma mulher é mais fraca fisicamente, muitas vezes, uma violência contra a mulher e assim por diante. Então,
chega disso, né? Então eu fico muito feliz quando cada vez mais leis estão trazendo esse direito para que todos nós tenhamos espaço. Então aqui agora vamos falar especificamente das crianças. Então, no caso, uma parentalidade positiva, né? E olha, tá até escrito aqui no segundo e no terceiro artigos, a parentalidade positiva e o direito ao brincar constituem políticas do Estado. Então, é uma coisa que está sendo determinada pelo governo federal, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, é do Brasil inteiro. É dever do Estado, da família e da sociedade. Então, a gente não pode, não sou pai, não sou mãe. Mas você provavelmente se interessa pelo assunto, senão você não estaria aqui ouvindo isso. Então, qual que é o nosso dever? Proteger, preservar e garantir o direito ao brincar de todas as crianças. Então, infelizmente, tem pais e mães que esquecem que a brincadeira é o trabalho da criança. É lógico que a gente sabe, uma parcela enorme da população brasileira coloca os filhos para trabalhar por uma necessidade de sobrevivência. Então, eu não estou aqui apontando dedos, que absurdo, essas crianças que não estudam, né, que trabalham e tal. Infelizmente, essa ainda é uma realidade brasileira. A gente sabe que é direito das crianças irem à escola. Então, que pelo menos esse direito seja cumprido, né, seja atingido. Porque na escola, a gente sabe que nas boas escolas, os profissionais da educação estão cuidando não só da educação formal das crianças, dos adolescentes, mas também dando espaço para o brincar. Porque por isso que eu insisto nessa frase, o brincar é o trabalho da criança. É através do brincar que a criança vai se desenvolver, né? Então, eu acho muito interessante que, olha, a União, os estados, os distritos, municípios, deverão, no âmbito das políticas de assistência social, então, olha quem que está envolvido nesse processo. Todos nós, profissionais da educação, assistentes sociais, todas as pessoas relacionadas à cultura, à saúde, à segurança, para que a gente tenha ações do quê? De uma parentalidade positiva. Então, a gente pode e deve ajudar os pais e mães. Então, atenção, educadores parentais. Olha a importância da nossa função, do nosso papel. Somos nós, aliás, aqui tem no artigo 5º a definição do que é parentalidade positiva. É o processo desenvolvido pelas famílias na educação das crianças, na condição de sujeitos, são pessoas, são seres humanos, de direitos, no desenvolvimento de um relacionamento fundamentado. Agora, atenção, o que é a base desse relacionamento entre adultos e crianças? Entre pais e filhos, entre todos os parentes e as crianças. O fundamento do respeito, do acolhimento e da não violência. Então, eu quero chamar a atenção da importância da palavra que eles escolheram para essa lei, que não é uma parentalidade qualquer, é uma parentalidade positiva. E eu insisto, eu tenho certeza que essa palavra positiva veio da disciplina positiva. Eu sei disso por causa do seguinte: é a única abordagem que está há 4 décadas, desde 1981, defendendo a psicologia adleriana, defendendo essa horizontalidade nos relacionamentos, defendendo direitos iguais para todas as pessoas. Nós estamos falando de uma parentalidade, de uma educação parental, de uma criação de filhos, são sinônimos, não punitiva, não violenta e não permissiva. Eu quero chamar a atenção disso também. Então, não é só que por isso que já temos a lei da palmada. Vocês lembram daquele caso horroroso, né, do garoto que, esqueci o nome dele agora, Henry, daquele garoto que passou por aquela situação horrorosa de ter sido violentado pelo pai, pela mãe e pelo padrasto. Isso aconteceu no Rio de Janeiro há alguns anos já, e eles foram, né, condenados
porque ficou comprovado que com aquele número de absurdo de ferimentos, enfim, de violência que foi praticado contra essa criança, não tinha outra questão, outra dúvida de que foi por isso que ele foi a óbito, né? Então, até quando nós vamos ter casos que nos lembrem da nossa função, né? Agora eu não estou falando só da função de pais e mães, mas da nossa função enquanto membros da sociedade de defendermos essa educação positiva, uma educação equilibrada, uma educação gentil e firme ao mesmo tempo. Não basta ser respeitosa e gentil. Atenção, pais e mães. Atenção, avós, padrastos, madrastas, todas as figuras parentais e principalmente educadores parentais. Muito tem sido dito, com razão, sobre essa educação violenta, agressiva, em que se apela para as palmadas, para o castigo, às vezes nem é uma agressão física, é uma agressão verbal, para a humilhação, que institui a culpa, a vergonha, né? A criança se sente humilhada, acaba se sentindo culpada, envergonhada. Isso desenvolve, assim, imediatamente um rompimento nesse vínculo. E isso está na lei. Nós estamos falando aqui da importância desse vínculo, desse direito, desse acolhimento. Então, acolhimento é nada mais do que vínculo, ligação, elo, que na disciplina positiva a gente chama de conexão. Apego, isso é apego também. Então esse apego seguro, em que a criança sabe que ela pode confiar naquele adulto. Então ela desenvolve, com apego seguro, a criança desenvolve segurança, calma, tranquilidade. Ela consegue se desenvolver plenamente. Com apego inseguro, quando ela não tem essa conexão, esse vínculo, quando ela não tem essa responsabilidade parental acontecendo, ao contrário, quando nem o mínimo, né, dos tratos, dos cuidados, com alimentação, enfim, com tudo que a criança precisa e merece, nós temos situações horrorosas de maus tratos. E aí desenvolve esse apego inseguro que pode gerar e gera, vocês sabem, traumas não só na infância, mas essa criança ferida, né, fica com esses traumas pelo resto da vida. Então vai ter que trabalhar com muita terapia, com muita ajuda, com muito resgate, às vezes até só quando você se torna pai ou mãe que você consegue trabalhar esses traumas de infância. Então, a seriedade dessa lei é muito grande porque ela está vinculando duas coisas muito básicas, que é a criança precisa poder brincar, a criança precisa ter os seus direitos básicos. Inclusive é muito interessante porque volta, né, aqui no artigo 6º dessa lei, o dever do Estado, da família e da sociedade, a promoção desses seguintes aspectos que eles estão chamando da parentalidade positiva. A manutenção da vida. Então esse é o primeiro aspecto, a questão da proteção, da manutenção da vida, da forma de oferecer condições para sua sobrevivência e saúde física e mental, prevenir violências e violações de direitos. Então, a questão da segurança sempre em primeiro lugar. Por isso que essa política pública é tão importante. Nós estamos falando de segurança pública, de saúde, de cultura, de assistência social e também da área da educação. O apoio emocional, nós estamos falando de garantir esse desenvolvimento psicológico pleno, saudável. E só vai ter isso com relações equilibradas, com pais e mães equilibrados, que saibam ter essa liderança que a gente chama na psicologia de autoritativa. Cuidado com esse nome, que tem gente que acha que é autoritária. Não é nada de autoritária. Nós somos contra uma educação, ou que nem é educação, né? Mas um estilo, vamos chamar assim, um estilo de ensino, um estilo parental, um estilo de liderança autoritário. Porque geralmente ele se baseia na violência, na agressividade, na punição, no castigo. Mas também somos contra um estilo permissivo, em que acha que as crianças podem fazer tudo, podem fazer o que quiserem, porque primeiro que isso
a criança precisa de limites. O adulto responsável pela criança, em alguns momentos, precisa saber dizer não. Saber dizer não é sua função parental. Como a gente faz isso? Com dignidade, com respeito, com gentileza. Isso é fundamental. Cabe a nós, educadores parentais, ensinarmos pais e mães esse equilíbrio. Eu não estou nem falando de pais e mães negligentes, que esses, infelizmente, nós temos muitos. Parece que são pessoas que realmente assumem que não são bons pais e boas mães e abandonam, às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente, as crianças, usando de chantagem emocional mesmo, e não cumprem as suas obrigações parentais, a sua responsabilidade. Não estou falando só de alimentar e de levar para a escola ou buscar da escola. Estou falando de educar, de ser um exemplo, porque as crianças não aprendem com o que a gente fala. Isso geralmente entra por ouvido e sai pelo outro. A única maneira das crianças aprenderem é através da imitação, dos bons exemplos. E se eles não têm esse bom exemplo em casa, desse pai, dessa mãe, desses cuidadores principais, ele precisa de bons exemplos fora de casa. Então, cabe a nós, todos, membros da sociedade, cuidarmos dessa garantia, que nós sejamos essa proteção para essa criança, para as crianças que estão aí sem proteção, de pais e mães negligentes, de figuras parentais negligentes, de pessoas que ainda apelam para a palmada, para o grito, para o berro. Não estou falando que a gente nunca vai gritar, que eu sou uma santa, que eu nunca grito. Não é nada disso. Nós todos somos seres humanos. Às vezes, de vez em quando a gente perde a cabeça. Eu entendo, eu sei como é isso. Por isso, a importância da gente estudar para ser pai e mãe. Por isso, a importância da gente procurar um profissional, uma profissional de educação parental que possa ajudar a orientar, a acolher, a apoiar, a ensinar estratégias que são respeitosas, que são empáticas, que são eficazes também, que são encorajadoras, porque as crianças não vão se comportar mal se elas se sentirem bem. Elas não vão ter problemas de comportamento, vão ser rebeldes, vão querer buscar luta de poder, vão querer fazer coisas para chamar atenção, se elas se sentirem amadas. O amor é a base de tudo. E é lógico que pelo amor, por amor, nós pais e mães erramos muito. Principalmente pais e mães autoritários que falam, eu te bato porque eu te amo. É melhor se apanhar em casa do que apanhar fora. Eu batendo em você, eu estou criando uma pessoa forte. Pelo amor de Deus, isso não é verdadeiro. As crianças não... O que elas aprendem de verdade quando elas veem adultos sendo violentos? O básico, né? Então, agressividade ensina agressividade. Quem grita, ensina o filho a gritar. Quem briga, ensina o filho a brigar. Quem responde, ensina o filho a responder. Quem toma da mão, assim, arranca um negócio da mão lá da criança, está ensinando o filho a fazer a mesma coisa. Depois estranha, meu filho me bateu. Lógico, ele viu você batendo em alguém. Meu filho arrancou o negócio da minha mão. Lógico, ele viu você fazendo isso em alguém. Aí, talvez não tenha sido você, mas talvez algum outro adulto que essa criança tem contato. Então, cabe a nós sermos bons exemplos. O outro extremo também não é saudável. Quantos pais e mães que, em nome do amor, porque todos nós pais e mães amamos nossos filhos, acabam super protegendo, mimando. Não quero que meu filho passe por nenhuma frustração, não quero que meu filho sinta nada de ruim, nunca fique triste, eu quero meu filho sempre feliz. Gente, isso não é possível, não existe um ser humano que é 100% do tempo feliz. Seu filho vai sentir tristeza, vai sentir raiva, vai sentir medo, vai passar por todos os sentimentos que existem, porque isso é a vida. Isso é a vida humana, isso é o ser humano, isso faz parte da vida. Então, ele passar pelos mais diversos sentimentos não é problema algum. O problema é nós estarmos entre a criança e a experiência de vida. A gente não pode proteger os nossos filhos da vida
do mundo. Nós podemos proteger e ajudá-los a se preparar, a se protegerem para os desafios da vida, sim, lógico, desenvolvendo resiliência e tudo mais, mas como eles vão desenvolver isso? Como que a gente é muito incoerente, o ser humano cobra e exige responsabilidade dos jovens, dos adolescentes, exige resiliência, exige paciência, mas não tem paciência com a criança, não é responsável com a criança, ou não deixa a criança ter espaço para ser responsável. Quantas coisas pais que super protegem e mimam, e eu falo de cátedra, já fiz isso muito, errei muito como mãe. A gente acaba fazendo demais pelos filhos, coisas que eles são capazes de fazer sozinhos. Então, quantas crianças que ainda já são grandes, já conseguem se alimentar sozinhos, e pai e mãe tá dando comida na boca. Conseguem se vestir sozinhos, pai e mãe tá vestindo, tá trocando. Conseguem tomar banho sozinhos, tá lá alguém dando banho neles, sabe? Quando que eles vão desenvolver responsabilidade? Então, uma parentalidade positiva, eu entendo, não é só contra a violência doméstica, contra esses pais e mães autoritários que apelam para punição. É também contra pais e mães permissivos, que não sabem dar limites, que não sabem dizer não, que não sabem ajudar essas crianças. Então é um perigo isso. Olha só, aqui está deixando muito claro nessa lei que a lei da parentalidade positiva e o direito a brincar como estratégias para prevenção à violência contra as crianças, elas estão, olha, ela traz o seguinte: ações de fortalecimento, né, da parentalidade, do direito a brincar, como, por exemplo, eu já estava aqui falando, a manutenção da vida, o apoio emocional, que é essa questão cognitiva que eu estava explicando, a estrutura, então dá estrutura, então a gente precisa ter espaços seguros para levar as crianças num parque, numa praça, porque isso aqui está falando, gente, isso aqui, olha, a aplicação dessa lei sem prejuízo dos princípios estabelecidos nas demais normas tal, garantias fundamentais da criança e do adolescente, brincar livre de intimidação ou discriminação. Então não importa a classe social, não importa a cor da pele, não importa a religião, não importa absolutamente nada. Todas as crianças têm os mesmos direitos. Então, não precisa de brinquedo caro para uma criança brincar. Aliás, não precisa nem de brinquedo. As crianças são tão criativas que qualquer caixa de papelão, qualquer pedaço de papel, qualquer fio, né, barbante, tem que tomar cuidado, porque algumas coisas são perigosas para as crianças. Mas coisas muito simples podem ser brinquedos. E é aí que entram os pais. Olha esse item, relacionar-se com a natureza. Não foi à toa que a gente escreveu esse livro, sabe, da natureza fora da caixinha. Tá faltando sugestão, tá faltando ideia? Você acha que natureza é só ir no parque, na praça, e na praia e na montanha? Não. Você tem natureza na sua casa, você tem elementos da natureza na sua casa, até porque nós somos natureza, a gente parece que esquece disso. Então, sabe, trabalha com a água, trabalha com o ar, com a terra, sabe, ensina a criança o que o fogo faz em relação à água, aos estados. Tem tanta coisa maravilhosa que a gente pode ensinar as crianças e eles aprendem brincando com os elementos da natureza, usando os 5 sentidos. Por isso que no baralho da natureza a gente trouxe esses dados. Então, olha, relacionar-se com a natureza, viver em seus territórios originários. Aqui a gente está falando especificamente, a gente sabe, das crianças indígenas, né, que não são, nem eu jamais esse nome, enfim. Receber estímulos parentais lúdicos, adequados à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Sabe, os pais exaustos. Eu sei, eu também sempre fui uma mãe que trabalhei fora, então eu sei como é difícil chegar em casa e falar, eu não tenho forças para brincar com meu filho. Tudo bem. Você pode tornar até as suas tarefas domésticas, as suas obrigações em casa, num momento prazeroso, leve, agradável. Sabe, convida seu filho, a sua filha para te ajudar a preparar o jantar, lavar uma alface. Isso para criança é uma brincadeira.
Dependendo da maneira como você faz isso. Se você canta uma música junto, se você torna isso um desafio, se você realmente pede ajuda e valoriza essa ajuda que essa criança está colaborando, tá lhe dando para você. Então, tantas coisas podem ser feitas, sabe, de uma maneira mais leve, mais agradável, mais respeitosa para todos. Veja que isso não vai ser só bom para as crianças, isso vai ser bom para o seu relacionamento com os seus filhos. Então eu estou falando agora diretamente com pais e mães. Para nós é bom, porque a vida fica mais leve. Ao invés de você ficar aquela pessoa que, eu preciso fazer tudo pelo meu filho, para o meu filho. Calma, não é tudo por eles e para eles. É principalmente com eles. É isso que a gente aprende principalmente na disciplina positiva. A fazer acordos com eles, a resolver problemas com eles. Só tem um jeito deles se tornarem pessoas autônomas no futuro. É eles aprendendo a resolver problemas. É eles aprendendo a cuidar de si mesmos. Eles não vão aprender a cuidar de si mesmos se nós continuarmos fazendo tudo por eles e para eles. E isso, tanto os pais autoritários quanto os pais permissivos, muitas vezes fazem em nome do amor. Porque eu amo você, eu te dou comida na boca. Porque eu te amo, eu não quero que você passe por nenhuma tristeza, então eu vou te super proteger para que nada de ruim aconteça com você. Cara, se essa criança não minimamente souber lidar com os pequenos desafios da infância, como que ela vai saber lidar com os grandes desafios da vida adulta? Então, não estou falando para a gente infringir, para a gente causar dor nas crianças, não é isso. Ao contrário disso. Eu só estou deixando claro que nós precisamos desenvolver os músculos das crianças. Eu vou terminar a nossa conversa aqui só comentando, né, que essa lei entra em vigor, né, 180 dias corridos dessa publicação. Então, a gente ainda tem aí um tempo para ensinar pais e mães sobre o que significa essa parentalidade positiva, né? Que no texto, como eu disse, eu vou até repetir o que está escrito no texto. O processo desenvolvido pelas famílias na educação das crianças até 12 anos, na condição de sujeitos de direitos no desenvolvimento de um relacionamento. Fundamentado, é aqui que é importante, no respeito, no acolhimento, na não violência. Quero chamar atenção também da não permissividade. Então, porque a gente fala de violência, nossa, eu logo lembrei daquele caso lá do Henri Borel, né, que eu estava falando para vocês. Imagina, foram 23 lesões no corpo dessa criança, de um garotinho. Ele tinha o quê? 4 anos? 4 anos. 2021, outro dia, gente, na Barra da Tijuca. Bom, então, quando que a parentalidade positiva é praticada? Quando nós conseguimos ter essa liderança autoritativa, gentil e firme, sem ir para os extremos da autoritarismo ou da permissividade, muito menos da negligência. Ela pode ser aprendida. Então, né, se você estiver se perguntando como que eu posso promover essa parentalidade positiva, eu aprendo e eu compartilho com outras pessoas, eu ensino outras pessoas, eu defendo as crianças, sim. Eu não vou meter a colher. Pode meter a colher, sim. Você vai defender um ser humano que merece respeito. Então, o que significa isso? Se for o caso, faz denúncia anônima. Pode fazer denúncia anônima. Sabe, é uma maneira segura da gente garantir os direitos das crianças. Não é justo a gente ouvir. Você está num condomínio, você está num prédio, você ouve gritos, você não sabe o que está acontecendo, pode ser uma coisa, né, esporádica e tal, mas se é uma coisa recorrente, sabe, a gente tem que tomar alguma decisão, a gente tem que tomar alguma atitude. Isso não pode continuar acontecendo. Então, nesse país, né, que os profissionais, esse profissional da educação parental nem é conhecido ainda, essa é uma grande oportunidade da gente mostrar a importância do nosso trabalho. Sabe, como orientação de pais e filhos, né, de pais e mães em relação aos seus filhos, falar sobre criação de filhos, falar sobre parentalidade, falar sobre estilo parental, falar sobre estratégias que são eficazes. Meu filho não escova os dentes, por isso que eu bato nele, para ele...
Sabe, existem tantas estratégias mais eficazes, encorajadoras, para você ter a cooperação, conquistar, veja bem. Porque tem pai e mãe que se ilude e acha que ao bater e ao filho e à criança rapidamente obedecer, agora ele me respeita, ela me respeita, é por isso que eu bato, é por isso que eu grito, por isso que eu ponho de castigo. É uma ilusão isso. A criança não está respeitando coisa nenhuma, está morrendo de medo. Só isso. Olha, a primeira coisa que acontece é isso aqui, ó. Essa desconexão, esse afastamento. As escolas podem ajudar. Quero chamar a atenção do papel das escolas, porque as escolas podem ser incluídas nesse processo. Eu sei, porque eu sou profissional de educação, fui diretora de escola há 14 anos, coordenadora há mais de 30 anos, né? Atuo ainda como consultora educacional em diversas escolas. Vejam, escolas podem e devem abrir as suas portas. Para quem? Para profissionais competentes, para educadores parentais, para que a gente possa orientar pais e mães. Convida para uma palestra, convida para um workshop, para uma oficina, convida, abre as portas, quem sabe, para um curso regular que vai acontecer durante várias semanas. É trabalhar nessa parceria entre escola e família. A família assumir, não estou sabendo lidar com os desafios dos comportamentos desafiadores dos meus filhos. A escola ajudar. Faz parte. Eu sinto muito, diretores, sinto muito, professores. Eu sei que você não achava, né, que faria parte do seu escopo ter que ensinar pais e mães, mas parece que está sendo necessário. Então, não só dos crianças e dos adolescentes, não só essa educação básica, né? Mas também a educação parental. Então, a importância da aprovação dessa lei para a primeira infância é enorme, porque ela determina todas essas ações, eu estava até mencionando e parei de falar, né? Da estrutura, do apoio emocional, da estimulação, nós estamos falando agora de estimulação cognitiva mesmo, da supervisão, essa educação não violenta, lúdica. Então, está nas nossas mãos. Vamos garantir, né, que essa lei 14.826 que defende essa parentalidade positiva, adorei o adjetivo, que bom que veio, eu tenho certeza que veio da disciplina positiva, é a abordagem que já existe há 4 décadas, que no Brasil existe, não faz tudo isso, mas eu, pelo menos há mais de uma década, já trabalho com isso fortemente, né? Desde 2008, janeiro de 2008, que eu divulgo e junto com outras colegas divulgamos a disciplina positiva fortemente. A disciplina positiva Brasil, que é o nome desse Instagram, surgiu de um trio em janeiro de 2008, gente, quando a gente começou lá os nossos estudos. E a gente já estava colhendo resultados naquela época. Então, esse equilíbrio, sabe? Sem precisar apelar para o autoritarismo, para essa rigidez, para esse controle excessivo. Sem precisar fazer tudo pelas crianças, para as crianças, né? Super protegendo, mimando, estragando. Também não estamos falando de negligência, que é essa ausência de firmeza e gentileza. Esse equilíbrio é o caminho. É a solução. Então, pais e mães, busquem ajuda. Não precisa errar. Para que você vai errar? Peraí, deixa eu refazer minha fala. Você vai errar. Mas você pode errar menos. Por que você vai errar tanto se você pode aprender com os erros de outras pessoas? E é isso que me encanta na série de livros da disciplina positiva. E é por isso que eu escrevi o livro das 14 competências do educador parental. São habilidades que nós podemos desenvolver. Nós, educadores parentais, desenvolvemos específicas habilidades para ajudar pais e mães a desenvolverem as suas habilidades parentais que são necessárias. Então vamos juntos, porque tem espaço, tem mercado. A gente precisa. São muitas crianças que têm esse direito ao brincar na natureza, a brincadeira livre. E pais e mães que não estão sabendo fazer isso. Porque ainda estão naquele ciclo de violência, reproduzindo às vezes modelos de como eles foram criados.
Então vamos ajudar, tá? Conto com vocês. Até.